Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar com você e por você e juntos sermos direcionados pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bênção e pela tua misericórdia. Por mais um dia o Senhor nos permitir viver. Apresentamos a Ti as nossas atividades da parte da manhã, da tarde e da noite. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha abençoar a vida dos Teus filhos, a vida das Tuas filhas, em todas as áreas, na parte financeira, espiritual, emocional, familiar. Deus venha prover o nosso pão diário. Venha, Senhor Deus, prover as nossas necessidades diárias. Nós precisamos do Senhor. Abençoe aqueles que estão passando por dificuldades na área da saúde, Senhor. Pessoas que estão atrás de um exame, atrás de uma cirurgia, pessoas que estão na fila dos hospitais, pessoas que estão internadas, que o Senhor possa ajudar neste momento. Pai, oramos por aqueles que estão à procura de emprego. Abre a porta, Senhor Deus, do emprego para o teu filho e para a tua filha. Ajude, Senhor Deus, o teu filho e a tua filha a prosperar. Neste momento, Senhor, nós pedimos para o Senhor falar conosco através da sua palavra mais uma vez, porque somos dependentes e carentes de Ti. Seja conosco, amplie a nossa visão, dai-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos retomar acerca dos milagres de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 13 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a seguir, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, para com ela curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traze-me-os aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Esse trecho da palavra de Deus, ele expressa o milagre da multiplicação dos pães e peixes. É a ação de Jesus Cristo num ato de compaixão em ver as pessoas famintas. O texto descreve no versículo 13 que o Senhor Jesus, ele procura um lugar deserto, mas a multidão vai até ele, mostrando que o Senhor Jesus, ele era querido e ele queria um momento sozinho, mas ele era tão querido que as pessoas estavam à procura dele. As pessoas vão até ele. É por isso que no versículo 14, ele é movido de íntima compaixão, Jesus, e ele cura todos os seus enfermos,
porque viu a atitude da multidão. Ele vai para um lugar sozinho, mas as pessoas querem ele. E ele então olha para as pessoas que estão à procura dele e cura os seus enfermos. No versículo 15, os discípulos anunciam que a hora já está avançada e é para despedir a multidão, porque senão vai ficar muito tarde para estas pessoas conseguirem alimentos. E Jesus, ele olha e diz: nós não podemos fazer assim. No versículo 17, ele então vai ser abordado pelos discípulos e eles vão dizer para ele: mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixes para uma multidão enorme desta. Diz então no versículo 18: pode trazer aqui para mim. Diz o versículo 19 que ele levanta os pães e ele ora, e ele então entrega aos seus discípulos e os seus discípulos à multidão. E o versículo de número 20 vai mostrar que eles são saciados, tão saciados que eles não conseguem comer mais, e eles conseguem levantar de volta vários cestos cheios, 12 cestos cheios. E o versículo 21 vai dizer quantas pessoas foram alimentadas. Diz que foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Foi uma atitude de Jesus de multiplicação, um milagre aonde ele fez por causa do amor que ele tinha com as pessoas. Ao fazer isto, Jesus mostrou que ele desejava o bem para as pessoas e que ele queria que as pessoas estivessem saciadas. Jesus cuida tanto da área espiritual deles, que é a cura das enfermidades, e tanto da parte física, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor Jesus mostra o seu cuidado. E aqui nós conseguimos tirar pelo menos 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira lição prática que nós conseguimos enxergar aqui está no versículo 14, que diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela. O Senhor Jesus estava possuído com uma íntima compaixão. A palavra compaixão é a mesma que se colocar no lugar. É um amor grande, um amor exagerado, uma ação em que você se coloca no lugar da pessoa. Isso então dá o sentido de compaixão. O Senhor Jesus, ele se coloca no lugar das pessoas e ele então é movido por compaixão, e então ele cura as vidas que ali estavam. E aqui eu quero ressaltar isso, que o Senhor Jesus, ele tem este atributo nele, compaixão. Ele não gosta de ver as pessoas sofrendo, passando dificuldades e sofrimentos. O Senhor Jesus tem caminhos lindos e maravilhosos para todas as pessoas. Logicamente, nós devemos entender que existem as consequências, existem colheitas e existem outras questões que envolvem tudo no que traz a responsabilidade diante das situações que algumas pessoas passam por miséria. Esta é uma verdade, mas nós enxergamos à luz das Escrituras que o Senhor Jesus, ele tem uma compaixão para as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, elas olham para a Bíblia e elas veem o Senhor Jesus, mas depois elas olham para o lado natural da vida em que estamos no tempo presente, e então faz-se uma pergunta:
Por que existe sofrimento, fome neste mundo, sendo que Jesus é tão bom? Isto é uma consequência. Embora o Senhor Jesus, ele venha prover, ele venha ter compaixão das pessoas, ele não tira a responsabilidade das outras pessoas que estão nas eminências do poder e do governo. O Senhor Jesus, ele é muito justo, e isto é interessante. Mas nós também cremos que, ainda que as coisas estejam difíceis dos nossos tempos, Deus cria meios e meios para trazer alimento, vestimenta às pessoas que não têm. Mas uma verdade também é dita, que o Senhor Jesus, quando reinar nesta terra, ele vai trazer um reino perfeito, duradouro e eterno, e não haverá fome, não haverá necessidade, não haverá tais problemas como nós vivemos hoje. Por quê? Porque ele tem íntima compaixão. A ideia que eu quero aqui passar para você é mostrar esse atributo de Jesus, que ele tem íntima compaixão com as pessoas. Mesmo que neste mundo presente que estamos, nós venhamos a ver pessoas sofrendo, isto não tira este atributo de Jesus. Então devemos separar as coisas. Uma coisa é a íntima compaixão de Jesus, outra coisa é o que acontece na sociedade, aonde o Senhor Jesus não vai tirar responsabilidades, mesmo que em situações distintas, em alguns momentos, ele possa intervir, e a gente vê isso em todas as áreas da sociedade onde Jesus age, e as pessoas são alcançadas pela graça e pelo amor de Jesus. Eu quero trazer isso para você ter um conhecimento mais amplo, mais entendido, para você saber responder essas perguntas que algumas pessoas nos fazem. Se Jesus é cheio de amor e de bondade, por que existe sofrimento no mundo? Então você agora tem a resposta. Uma coisa é Deus, Jesus, Espírito Santo, amoroso, benigno, benevolente. Outras coisas são as consequências. E de fato, o Senhor Jesus deixa isso registrado no último sermão profético dele, por causa da humanidade, por causa da perversidade. Fome, pestes e situações de calamidades iriam surgir, não por consequência dele, mas por consequência da humanidade, que planta e colhe, e isso é desde o início, ok? Então a gente vai aqui passando alguns conteúdos um pouco mais maciço para você aprender a defender a sua fé em Cristo Jesus. Entendido isso, vamos passar para a segunda lição que nós encontramos aqui dentro desse texto, que é o fato do Senhor Jesus multiplicar pães e peixes. O Senhor Jesus, ele multiplicou. Isto mostra o poder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode fazer todas as coisas. Ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas ou homens, aonde ele consegue fazer elas serem saciadas com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrar 12 cestos cheios. Isso mostra o poder de multiplicação. Quando o Senhor Jesus Cristo ele faz isto, mostrando que ele está aqui para sanar, para acabar com a fome das pessoas, ele está revelando aquilo que ele vai realizar por completo um dia. Isto aqui é apenas uma sombra daquilo que vai acontecer no futuro.
no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo estiver conosco, reinando, vivendo neste planeta, conosco aqui, regendo, como diz as Escrituras em Apocalipse, capítulo de número 19, regendo com a vara de ferro, com justiça e equidade, regendo ali com sabedoria e maestria, fome não haverá. Por quê? Porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que traz paz e tranquilidade a todos os que cercam. Veja que os homens se levantam hoje com esta ideia na mente, tentando ser alguém que venha erradicar a fome no mundo, alguém que venha sanar de alguma forma e limpar a humanidade de todos os males e de todos os problemas. E ninguém consegue fazer isso a não ser o Senhor Jesus. De uma forma completa, de uma forma perfeita, de uma forma linda e maravilhosa, só o Senhor Jesus pode fazer. Por quê? Porque Ele é o Rei eterno, Ele é o Rei maravilhoso. Este milagre que o Senhor Jesus realiza da multiplicação dos pães e dos peixes mostra para nós o que vai acontecer. O que acontece? Acontece que quando o Senhor Jesus estiver entre nós, Ele vai sanar as nossas fomes, tanto de forma espiritual como de forma física. O Senhor Jesus vai nos limpar, vai abençoar todas as nossas vidas. A terceira lição que nós encontramos dentro deste milagre é o fato de sobrar ali cestos cheios. Diz no versículo 20: comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. O fato de sobrar 12 cestos cheios evidencia o poder e a eficiência de Jesus, aonde Ele fez além da conta, mais do que o esperado, mais do que o desejado. Ele ultrapassa os limites. Isso mostra a soberania de Jesus. Nesse texto nós conseguimos tirar algumas outras lições mais práticas para as nossas vidas, e eu quero destacar apenas uma que faz sentido à sua vida diária. O Senhor Jesus pode abençoar você desde que você tenha algo a apresentar a Ele. Isto é interessante, está em todas as multiplicações que a Bíblia nos dá. A Bíblia apresenta pessoas que tinham apenas farinha, outras pessoas que tinham apenas um pouco de azeite, outras pessoas que tinham apenas um pouco de pão, um pouco de peixe. Algumas pessoas que só tinham algumas vasilhas d'água e outras coisas referentes às Escrituras Sagradas que apontam que para um milagre acontecer é necessário ter apenas algo para o Senhor Jesus operar naquilo. Então, de forma profética, eu digo que se você tem alguma coisa que você está apresentando a Deus, ainda que seja pequena, ainda que seja simples, Jesus pode fazer disto uma grande coisa. Ele pode fazer disso um grande projeto, Ele pode fazer disso uma grande história para a sua vida. Então nós enxergamos neste texto, primeiro, que o Senhor Jesus, Ele tem compaixão. Segundo, Ele é o Rei perfeito que vai sanar a fome do mundo inteiro. E terceiro, nós vemos que Ele ultrapassa os limites, e uma aplicação prática: se você tem alguma coisa, esta alguma coisa é suficiente para o Senhor Jesus operar na sua vida. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta palavra, pedimos a tua bênção durante a nossa manhã. Venha, Senhor Deus, abençoar os pedidos de oração que vão ser escritos neste vídeo. Responda, haja, fortalece, cura e transforma, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Mas à tarde estaremos juntos meditando na palavra de Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.